Você já se sentiu perdido, sem direção, como se estivesse andando em círculos, buscando respostas que parecem nunca chegar? Quantas vezes você acordou com aquela sensação de peso, de que as forças estão se esvaindo e que talvez você não consiga mais continuar? Pare, respire, escute. Hoje quero falar com você sobre 3 palavras que podem transformar completamente sua jornada: foco, força e fé. Estas não são apenas palavras bonitas para decorar uma parede. São âncoras espirituais que Deus colocou à nossa disposição para atravessarmos os mares mais turbulentos da vida. No livro de Isaías 40:31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você percebe o que Deus está nos dizendo aqui? Ele não promete ausência de cansaço, ele promete renovação. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar. Vamos começar falando sobre o foco. Em um mundo repleto de distrações, manter o foco se tornou um verdadeiro desafio. Nossos celulares apitam a cada instante. Notificações, mensagens, notícias, tudo compete pela nossa atenção. E no meio desse turbilhão, perdemos de vista o que realmente importa. O salmista Davi conhecia bem essa luta. No Salmo 119:15, ele declara: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Davi estava determinado a manter seu foco no Senhor, apesar de todas as circunstâncias ao seu redor. Pense comigo. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus. Foi apenas quando desviou o olhar, quando passou a focar na tempestade, que começou a afundar. Em quem ou em que você tem fixado seus olhos? Nas contas a pagar, nos problemas familiares, na incerteza do futuro, ou em Jesus, o autor e consumador da nossa fé? O foco não é negar a existência dos problemas, é escolher conscientemente para onde direcionamos nossa atenção. É reconhecer que sim, a tempestade está ali, mas Jesus também está. Deixe-me fazer uma pergunta direta para você. Se analisássemos seus pensamentos nas últimas 24 horas, eles estariam mais focados nos problemas ou nas promessas, nas dificuldades ou nas possibilidades? Nosso foco determina nossa direção. Quando fixamos nossos olhos no problema, ele cresce diante de nós. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, ele cresce em nosso coração e os problemas começam a se redimensionar. Em Filipenses 4:8, Paulo nos dá uma instrução prática para manter o foco. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Este não é um convite ao pensamento positivo superficial. É um chamado para realinhar nossa mente com a verdade de Deus. É uma estratégia espiritual para manter o foco correto. Quantas batalhas perdemos simplesmente porque estávamos olhando na direção errada? Quantas oportunidades deixamos passar porque estávamos tão fixados no problema que não conseguimos enxergar a solução que Deus estava oferecendo? O foco certo não apenas ilumina nosso caminho, ele também alimenta nossa força. E aqui chegamos ao nosso segundo ponto. A força que precisamos para enfrentar os desafios da vida não vem de nós mesmos, não é produto do nosso esforço pessoal ou da nossa determinação humana. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo compartilha uma lição profunda que aprendeu diretamente do Senhor. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paradoxal, não é mesmo? Nossa cultura celebra a autossuficiência. Somos constantemente estimulados a encontrar força dentro de nós. Mas o reino de Deus opera segundo princípios diferentes. É na rendição que encontramos poder.
É no reconhecimento da nossa fraqueza que abrimos espaço para a força de Deus se manifestar. Você se lembra de Sansão? Sua força física era extraordinária, mas sua verdadeira fraqueza estava em confiar nela. Já Gideão era o oposto. Se considerava o menor da menor família, mas Deus o chamou de valente guerreiro e o usou para libertar Israel. A questão não é quanto de força você tem, mas em qual fonte você está buscando essa força. Isaías 30:15 nos diz: em quietude e confiança está a vossa força. Não é correndo de um lado para outro, não é na agitação frenética, não é no ativismo espiritual. É na quietude diante de Deus, na confiança serena em seu caráter, que encontramos a força que precisamos. Você tem reservado momentos de quietude? Tem permitido que sua alma descanse na presença do Senhor? Ou sua vida tem sido uma sucessão interminável de atividades, compromissos e preocupações? A força de Deus não opera apenas nos grandes momentos, ela se manifesta no dia a dia, nas pequenas decisões, nas lutas silenciosas que ninguém vê. Quando a mãe se levanta exausta para cuidar do filho doente, é a força de Deus que a sustenta. Quando o pai trabalha horas extras para sustentar a família, mesmo estando esgotado, é a força de Deus que o mantém em pé. Quando você enfrenta mais um dia de luta contra a depressão e escolhe continuar vivendo, é a força de Deus operando em você. Em Neemias 8:10, encontramos uma verdade preciosa. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria superficial baseada em circunstâncias favoráveis. É uma alegria profunda, ancorada na certeza de quem Deus é e no que Ele já fez por nós. Essa força que vem da alegria no Senhor nos capacita a enfrentar montanhas que pareciam intransponíveis. Nos dá fôlego quando achávamos que não poderíamos dar mais nenhum passo. E aqui está a beleza. Essa força não depende do seu desempenho. Não é algo que você conquista por mérito. É um presente de Deus para aqueles que simplesmente reconhecem sua necessidade e pedem. Você tem pedido força a Deus? Ou tem tentado enfrentar tudo com seus próprios recursos? Isso nos leva ao terceiro pilar, a fé. A fé é o combustível que alimenta tanto nosso foco quanto nossa força. Sem ela, é impossível agradar a Deus, como nos diz Hebreus 11:6. Mas o que realmente é fé? Não é um sentimento, não é uma emoção passageira. Segundo Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é uma convicção firme na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos evidências imediatas. É confiar que Ele é quem diz ser e que fará o que prometeu fazer. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele já estava bem avançado em idade. Do ponto de vista humano, era impossível. Mas Romanos 4:20 e 21 nos diz: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A fé de Abraão não estava baseada em suas capacidades, mas no caráter de Deus. Ele conhecia suficientemente a Deus para saber que ele era fiel para cumprir sua palavra. E quanto a você, em que está fundamentada a sua fé? Nas circunstâncias, nos sentimentos ou na palavra imutável de Deus? Em Marcos 9:24, encontramos uma das orações mais honestas da Bíblia. Um pai desesperado pela cura de seu filho clama a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Este homem reconheceu tanto sua fé quanto sua luta com a dúvida. E Jesus não o rejeitou por isso. Ele respondeu à sua oração. A fé autêntica não é a ausência de questões, é a decisão de confiar apesar delas. Não é negar as dificuldades, é afirmar que Deus é maior que qualquer desafio. Como está a sua fé hoje? Ela tem se fortalecido com os desafios ou tem se enfraquecido? Tem sido um músculo exercitado diariamente ou tem ficado adormecida, desacostumada a ser usada? Em Romanos 10:17, Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus. Sua fé se fortalece à medida que você se alimenta da palavra. Quando mergulhamos nas Escrituras, descobrimos quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele promete fazer. Isso nutre nossa fé. A fé também se fortalece através do testemunho dos outros. Quando ouvimos histórias de como Deus operou na vida de pessoas como nós, nossa fé se edifica. É por isso que a comunhão com outros crentes é tão vital. Precisamos das histórias uns dos outros para fortalecer nossa fé. E claro, a fé cresce através da experiência pessoal. Cada vez que você dá um passo de fé e vê Deus responder, sua confiança nele aumenta. Cada oração respondida, cada intervenção divina, cada provisão sobrenatural torna-se um memorial que você pode revisitar nos momentos de dúvida. Foco, força e fé. 3 pilares que sustentam uma vida vitoriosa em Cristo. Eles não existem isoladamente, mas se entrelaçam, fortalecendo-se mutuamente. O foco correto alimenta nossa fé. A fé gera força espiritual. A força nos capacita a manter o foco mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Pense na vida de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, injustamente preso. Quanta razão ele teria para perder o foco, sentir-se fraco e abandonar a fé. No entanto, através de cada provação, ele manteve seus olhos fixos na soberania de Deus. Sua fé permaneceu inabalável. E Deus lhe deu força para perseverar até o momento da exaltação. Ou lembre-se de Jó, que perdeu tudo, família, bens, saúde. No meio do sofrimento mais intenso, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Que testemunho de foco, força e fé. Talvez você esteja enfrentando seu próprio vale agora. Talvez sinta que suas forças estão se esgotando. Talvez sua fé esteja sendo testada como nunca antes. Permita-me fazer uma pausa aqui e orar por você. Pai Celestial, venho diante do Senhor trazendo cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces cada coração, cada luta, cada lágrima derramada em segredo. Senhor, para aqueles que estão perdendo o foco, que estão sendo distraídos pelas tempestades da vida, eu peço, reoriente seus olhos para Jesus. Ajuda-os a ver além das circunstâncias, a enxergar tua mão soberana operando em todas as coisas. Para aqueles que se sentem fracos, esgotados, sem energias para continuar, eu clamo, derrama tua força sobrenatural. Cumpra tua promessa de renovar as forças daqueles que esperam em ti. Que experimentem teu poder se aperfeiçoando em suas fraquezas. E para aqueles cuja fé está sendo abalada, que estão lutando com dúvidas e questionamentos, eu imploro, fortalece sua fé, Senhor. Lembra-os de tua fidelidade no passado. Revela-te de maneiras frescas e poderosas, que possam declarar como o salmista: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, minha amiga, quero encorajá-lo com esta verdade. Deus não terminou com você ainda. O que você está enfrentando hoje não é o fim da sua história. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel para concluir o que começou em sua vida. Seu foco pode ter se desviado temporariamente, mas Deus está pronto para redirecioná-lo. Suas forças podem estar esgotadas, mas a força de Deus nunca se acaba. Sua fé pode estar frágil, mas o objeto da sua fé, Jesus Cristo, permanece inabalável. Permita-me compartilhar uma história pessoal. Houve um período em minha vida em que tudo parecia desmoronar. Enfrentei desafios financeiros, relacionamentos rompidos, problemas de saúde, tudo ao mesmo tempo. Era como se cada pilar que sustentava minha existência estivesse sendo derrubado. Naqueles dias escuros, meu foco se desviou completamente. Em vez de olhar para Deus, eu só conseguia ver os problemas.
Minhas forças se esgotaram. Até mesmo minha fé foi severamente testada. Lembro-me de uma noite, prostrado no chão do meu quarto, quando não conseguia nem formular uma oração coerente. Tudo o que saía dos meus lábios era um gemido. Deus, ajuda-me. Foi nesse momento de total fraqueza que experimentei a força de Deus de uma maneira que nunca havia conhecido antes. Não foi um raio de luz ou uma voz audível. Foi uma paz inexplicável que começou a inundar meu coração. Gradualmente, meu foco começou a se ajustar. Comecei a ver que, embora as circunstâncias não tivessem mudado, Deus estava comigo no meio delas. Minha fé, que parecia tão frágil, começou a se fortalecer, não porque eu me esforcei mais, mas porque Deus se revelou mais claramente. Daquela experiência, aprendi que nossos momentos de maior fraqueza frequentemente se tornam oportunidades para a maior manifestação do poder de Deus. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, descobrimos que Deus apenas estava começando. E é isso que desejo para você hoje. Que você redescubra o foco que vem de fixar seus olhos em Jesus. Que você experimente a força que vem não dos seus recursos, mas da graça abundante de Deus. E que sua fé seja renovada, não como um exercício de força de vontade, mas como uma resposta à fidelidade inabalável de Deus. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos exorta: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Esta é a minha oração por você hoje, que você seja firme e inabalável. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque está ancorado em Cristo. Não porque você nunca duvida, mas porque confia naquele que é maior que suas dúvidas. E lembre-se, cada passo que você dá pela fé, cada momento em que você escolhe manter o foco correto, cada instante em que você depende da força de Deus, em vez da sua própria, nada disso é em vão. Tudo está sendo usado por Deus para moldar você à imagem de Cristo e para cumprir seus propósitos eternos através da sua vida. Que desafio você está enfrentando hoje que parece maior que suas forças? Que circunstância está tentando roubar seu foco? Que situação está testando sua fé? Entregue tudo isso nas mãos do Pai. Confie que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. E à medida que você avança, um passo de cada vez, mantendo o foco, renovando sua força e exercitando sua fé, você descobrirá uma verdade transformadora. Os maiores milagres de Deus frequentemente não estão na mudança das nossas circunstâncias, mas na transformação que Ele opera dentro de nós enquanto atravessamos essas circunstâncias. Hoje, faça esta declaração de fé. Eu escolho manter meu foco em Jesus, não nas minhas circunstâncias. Eu recebo a força que vem de Deus, não dos meus próprios recursos, e eu exercito minha fé, confiando que Deus é fiel para cumprir suas promessas na minha vida. Essa decisão diária de focar, fortalecer-se e crer transformará não apenas sua experiência dos desafios, mas o próprio resultado deles. Porque, como nos assegura Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vá em paz, sabendo que você não caminha sozinho. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus está com você hoje e todos os dias. Que o Senhor abençoe você e guarde você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.